começando mais um Carnecast, o primeiro podcast do Brasil a falar sobre carnes e produtos cárneos. Quem tá aqui? Ele, amigo, host, expert no assunto, Carlos Guerra. Sempre aqui, Lucas, sempre aqui no propósito de levar um conhecimento legal pra galera, trocar informação e receber os feedbacks, que têm sido positivos, não tem? Tem sido muito positivos, o pessoal tem gostado bastante, tem compartilhado. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha, manda para alguém que você acha que faz sentido receber esse vídeo, esse podcast, que realmente o nosso objetivo aqui é levar informação, pegar tudo que a gente vê no mundo inteiro sobre pesquisa e em alguns minutos sintetizar e entregar um conteúdo assim, ó, de bandeja para você. E hoje nós vamos falar de um negócio muito difícil, acho que é um dos produtos mais difíceis de fazer na indústria, né? A gente vai falar de presunto, né? Mas particularmente presunto cozido. A gente tem um episódio aí que fala de presunto de Parma, mas hoje não tem nada a ver com presunto de Parma. São aqueles presuntos cozidos, aqueles presuntos tradicionais que a gente vê no mercado, que compra fatiado, que faz o misto quente, que coloca na lasanha e na pizza também. É um produto que não é fácil de fazer não, cara. Tudo dentro da fábrica pode influenciar negativamente no presunto. E a legislação vai contornando de um lado, contornando do outro, vai deixando o negócio mais difícil, né? Pegando a linguagem da internet, que poderia resumir se não tem as mães, não entra não. Não entra não. Sem instrução no profissional. Então, vamos trazer bastante curiosidade, vamos trazer alguns problemas que o pessoal tem na prática, alguns erros comuns que os caras cometem, para elucidar um pouco mais a complexidade, a importância de ter estudo, a importância de ter apelo técnico em tudo aquilo que a gente vai fazer. Do ponto de vista de legislação, como é que funciona? O que é presunto? O que pode, o que não pode? Qual que é o animal que pode? São todos que podem? Como é que funciona? Bom, no momento que esse episódio está indo ao ar, e eu não sei se ele vai se perpetuar e ser ouvido depois, por algum tempo, a gente está passando por uma mudança importante do ponto de vista da legislação, né? 2023 foi um ano que várias legislações surgiram ali e as mudanças da legislação foram tão importantes que a própria legislação dá um ano para as indústrias se adequarem. Então, a gente está vivendo um momento de transição. Então, basicamente, a gente pode falar que a gente tem duas legislações vigentes para presunto. A que vai parar de vigorar em abril de 2024 e a que está em vigor agora, que é a antiga ainda. Vou explicar melhor para a galera. Se a galera tem dúvida qual é a legislação, coloca lá no Carnia, se não utilizou, qual a legislação que regulamenta presunto e quais os parâmetros, por exemplo. Eu fiz um exemplo aqui antes do episódio começar, para servir de cola também, porque eu não sou bom de ficar decorando esses números de legislação. Mas, antes da gente falar de legislação, é importante a gente deixar claro as classes de produtos que tem, que a galera classifica como presunto. Nós temos o presunto e por legislação, tanto faz se é a em vigor ou a antiga, o presunto só pode ser feito de pernil, do membro posterior do suíno. Não só do suíno, porque a nova legislação traz uma possibilidade de você fazer presunto de aves, que a antiga não tinha, a gente vai falar disso. Mas você adiciona de alguns ingredientes ali no presunto, mas se você utiliza outra matéria-prima, por exemplo, como paleta, você não faz presunto, você faz apresuntado. E se você utiliza outras matérias-primas ainda, e algumas outras possibilidades, você tem como fazer um produto mais barato, que é o fiambre ou lanche, que a legislação prevê. Por que eu estou falando disso aí de classes de produto na hora da legislação? Porque você tinha uma legislação, que segundo o Carnia e segundo o banco de dados, era uma legislação de 2000, de 31/7/2000, que era a Instrução Normativa SDA número 20. E ela traz essa instrução normativa, o presunto, aí ele classifica o presunto cozido como superior ao presunto cozido normal, que é o que a gente mais vê aí, apresuntado e lanche. Parte dessa legislação, dessa instrução normativa, ela foi revogada, que é justamente a que fala do presunto e do presunto superior. E ele foi substituído pela portaria SDA 765, que foi publicada dia 6 de abril de 2023. E ela deu um ano para as empresas se adequarem. As mudanças são bem importantes, tá? Mas assim, não é que a SDA 20, a lá de 2000, ela foi revogada completamente. Ela foi revogada a parte que fala do presunto cozido. Mas o apresuntado
e o lanche e o fiambre continuam ativos nessa legislação. Então, os anexos que falam de apresuntado e fiambre ainda continuam sendo seguidos até que saia uma outra regulamentação técnica para o apresuntado, uma outra para o lanche, enfim. Bom, quais as mudanças importantes nessa legislação? A galera fala bastante, a gente fala também às vezes lá no Instagram, teve vários canais comunicarem isso aí. Do meu ponto de vista, a mudança mais importante, falando de presunto cozido, é teor de proteína. Hoje, os presuntos que estão sendo comercializados no mercado, eles têm que ter um teor de proteína mínimo de 14%. E vai passar para 16%. São 2%, mas 2% só de teor de proteína parece simples, né? Se você pensar que o pernil tem 20%, 21%, 22%, dependendo da limpeza ali, é muito significativo. E o que impacta isso? Como que eu faço presunto? Eu pego o pernil e coloco uma salmoura ali, que tem tempero, que tem alguns outros ingredientes ali. Isso eu chamo de extensão de presunto. Qual é a extensão do meu presunto? Como que faz isso? Como que sabe? Qual que é a extensão do presunto? 60%? Como que chega no valor? Por exemplo, eu tenho um presunto, eu tenho 100 kg de pernil. Aí eu coloco 20 litros de salmoura. Essa salmoura tem proteína de soja, tem condimento, tem carragena, tem os aditivos todos ali. Mas 100 kg de pernil e 20 kg de salmoura. Eu vou ter 120 kg de produto no final. O presunto o cozido não tem perda, né? O cuquinho não tem perda. Eu vou ter eu falo que essa extensão é 20%. É um produto 20% estendido. Então, a quantidade de salmoura que eu coloco é comparado com a quantidade de matéria-prima que eu tenho. Presunto com 50% de extensão. 100 kg de pernil, para cada 100 kg de pernil tem 50 kg de salmoura. Presunto com 100% de extensão. Para cada 100 kg de pernil, eu tenho 100 kg de salmoura, resulta em 200 kg de produto final. Isso é extensão. Mas, voltando à legislação, esse aumento do teor mínimo de proteína requerido pela legislação vai fazer com que os presuntos sejam menos estendidos. A gente tem feito alguns trabalhos para ver qual é a extensão possível. Isso está relacionado com o custo do produto final, né? Hoje, se tem produtos estendidos na faixa de 70% no mercado, depende da limpeza de matéria-prima. Eu vou conseguir fazer com no máximo 50 e poucos por cento, para mim conseguir esse teor de mínimo de proteína. Esse é um ponto da mudança da legislação. Um outro ponto muito importante que essa SDA 765 trouxe é a possibilidade de eu utilizar matéria-prima moída ou não. Hoje a legislação não fala se eu posso utilizar, se eu não posso utilizar, mas eu sei que tem muitos fabricantes que fazem o presunto de misturadeira. A gente vai falar do processo produtivo, mas o presunto da misturadeira requer uma moagem, ou pelo menos uma pré-moagem, que também é moagem, mas num disco maior ali, da matéria-prima para mim possibilitar a extração proteica e eu ter um presunto na misturadeira consistente ali, com as características do presunto. A nova legislação, ela limita em 10% a matéria-prima que eu posso utilizar moída. Então, quem faz presunto de misturadeira não vai conseguir fazer mais. Aí o presunto vai ter que seguir o processo tradicional de produção, que é injeção, tenderização, tambleamento, cura, embutimento, cozimento, resfriamento. Depois do embutimento, do resfriamento, desenformagem e expedição. Então, isso vai abrir um leque no mercado, né? Porque, por um lado, o produto vai custar um pouco mais caro, que ele vai ter que ter mais proteína. Por outro, quem faz presunto de misturadeira vai ter que classificar esse produto como uma outra coisa. Ou vai ter que fazer apresuntado, classificar dentro da legislação de apresuntado, ou um embutido ali suíno que não é presunto. Bom, outra coisa que essa legislação traz a legislação traz o presunto como presunto superior. O presunto superior é aquele presunto que tem, na maioria das vezes, tem aquela capa de gordura, tem uma marca famosa no mercado aí, né? É um presunto menos estendido, tem um teor de proteína mínimo de 16,5. Traz a legislação do presunto tenro, que é o famoso tender de Natal, mínimo de proteína de 18%. Fala, é mais alto, mas esse produto tem uma particularidade. Normalmente ele é defumado, ele é embutido em tripa permeável, defumado, então ele tem perda de umidade durante o processo de cozimento. Então, se você concentra os outros componentes, a proteína também, o teor proteico também.
E traz a possibilidade de você fazer presunto de aves, que também tem que ser feito com o membro posterior ali, né, da ave. Por exemplo, eu tenho que fazer com coxa de frango se eu for fazer um presunto de frango, com coxa de peru se eu for fazer um presunto de peru. Mas eu não tinha essa possibilidade. Até me perguntaram uma vez, me mandaram uma foto de uma marca que estava fazendo um presunto de peru, eu acho que na época, era uma ave, não me lembro exatamente qual. E eu nunca tinha visto aquilo, fui perguntar para algumas pessoas, falei, não tem essa possibilidade. Essa empresa fez durante uma brecha que o Ministério da Agricultura lançou uma consulta pública com essa legislação que está em vigor hoje. E aí esse presunto de aves lançou o produto, mas agora você tem a possibilidade de fazer presunto de aves com os parâmetros. Não vamos ficar aqui falando todos os parâmetros da legislação, porque senão a gente gasta o tempo todo do podcast só falando de legislação. Você pode consultar no Carnia lá, ou você pode consultar na legislação, no Google, baixar a legislação aí e ler todos os pontos possíveis da legislação do que pode e o que não pode para presunto. Em relação à umidade e proteína também, ele regulamenta ali, tem alguns outros parâmetros. Legal. E aí, então, falando de processo produtivo, vamos falar dos detalhes de cada um, porque tem um monte de processo produtivo no meio do negócio, de etapas ali. Se a gente fosse colocar isso no fluxograma, tem uma pancada de etapas ali no processo. Vamos dar detalhe de cada uma delas. Primeiro, temos ali o pernil. O que a gente faz? A gente moe só no pré-cortador? Como é que funciona? Você falou que o presunto é um dos produtos mais difíceis de fazer. Pois é. Na indústria de carnes. Por que ele é difícil de fazer? Porque todas as etapas do processo são muito importantes. Não que para os outros produtos não seja. Mas suponha, por exemplo, que eu errei numa temperatura ali de final de mistura de uma linguiça calabresa. Tá, essa linguiça calabresa ela pode ter uma textura um pouco pior, ela pode ter uma atividade de água maior e, consequentemente, um shelf life menor lá na prateleira, mas ela vai sair da fábrica. Eu vou fazer linguiça calabresa com algumas características e com alguns defeitos. Presunto, qualquer coisa que eu erre, o presunto não sai da fábrica. Ele libera o líquido. Eu perco a batelada toda de presunto. A gente conhece o processo de presunto, essas bateladas são grandes. 2.000, 3.000 quilos de produto ali. O processo são 2 dias de produção. Então, um erro no processo produtivo que resulte faça com que eu tenha que reprocessar esse presunto é um prejuízo grande. Se você pensar uma etapa do processo que é o tambaleamento, normalmente dura 6 a 8 horas, eu consigo fazer 3 ou 4 por dia, o tamanho da batelada. Então eu perco 1/3 da minha produção diária se eu errar em uma batelada. Então todos os controles do presunto são muito importantes. Por isso que ele é um produto que eu tenho que ficar de olho o tempo inteiro. Tem que colocar um monitor ali, o monitor ficar medindo temperatura, tempos, processos, tudo o que acontece. Seguir um fluxo lógico de informação. Só que você falou, eu tenho pernil aqui. Para mim ali já está no meio do processo do presunto. O processo de produção de presunto para mim ele começa lá na raça do animal. Na raça? Que vão originar as características desse pernil. Se o pernil tem mais gordura ou menos gordura, influencia. Se é uma raça de animal que geneticamente ele tem mais susceptibilidade a estressar e reduzir o pH durante o abate ou minutos pós o abate, durante o pós-mortem do animal ali, eu vou gerar uma maior incidência de carne PSE, por exemplo, que é a carne que tem um pH um pouco mais baixo e, consequentemente, uma menor capacidade de retenção de água. Isso pode não impactar tanto para uma linguiça frescal, mas para presunto isso é muito importante. Então, a qualidade do pernil que eu tenho ali, do ponto de vista de capacidade de retenção de água, do ponto de vista do pH que eu tenho ali, é muito importante para o presunto. Então, depende de qual a raça do animal que eu escolho, porque tem alguns trabalhos científicos que mostram que determinados genes ali, determinadas raças, têm mais probabilidade de estressar e gerar uma incidência maior de PSE. Porque uma coisa interessante que a gente aprende com o processo de presunto é que PSE não é uma coisa que eu consigo evitar, que eu tenho ou eu não tenho o PSE. Minha fábrica não tem PSE. PSE é incidência. Eu tenho mais pernil com incidência de PSE ou menos. Eu tenho um percentual maior de peças com PSE ou menor. E dentro de uma mesma peça de pernil ali, eu tenho pedaços com pH mais baixo, pedaços com pH maior. Então,
o percentual de incidência de PSE numa matéria-prima é muito importante para determinar se o presunto vai dar certo ou não vai dar certo. Então ele começou antes. Ok, pernil chegou na fábrica. Eu vou fazer um processo de limpeza nele. Então, assim como, por exemplo, a gente é acostumado com a carne de boi, falar, eu tenho a picanha, eu tenho a alcatra, eu tenho a maminha, eu tenho os cortes todos ali que a gente conhece. O suíno não é diferente. Anatomicamente, ele tem todos os cortes ali também. Só que a gente fala pernil. Os cortes são tão pequenininhos, né? Mas até que recentemente a gente vê picanha suína, vê os cortes de suíno temperados ali. Mas anatomicamente o suíno também tem todos os cortes. Só que aí você vê o pernil, mas eu separo esse pernil ou não separo? Entre as divisões ali dos músculos ali, eu tenho teor de gordura, tem uma membrana ali, que ele pode me atrapalhar ou não. Aí é um processo operacional que o frigorífico tem que decidir, porque eu separar, eu tenho muito mais mão de obra separar corte por corte e limpar aquele corte, que a gente fala o extra limpo, do que eu colocar o pernil inteiro para lá e eu sei que eu vou ter aqueles pedacinhos de gordura no meio do presunto. Ok. Desossei, limpei ou não limpei, tomei essa decisão. Vamos entrar para equipamento, processo de produtivo. O primeiro processo que envolve a fabricação de um presunto, no processo tradicional, né, sem falar do presunto da misturadeira, vamos falar só do processo tradicional, é a injeção, que aí vai determinar a extensão do produto. Porém, para mim injetar, eu preciso preparar a salmoura. Então, basicamente, o primeiro processo produtivo do presunto é a preparação da salmoura. O que é a salmoura do presunto? Basicamente tem numa salmoura de presunto. Primeiro ingrediente, água e gelo. Quanto de água e quanto de gelo? Depende. Da temperatura que você quer deixar. Qual a função da água e qual a função do gelo? Regular a temperatura da salmoura. Tá, mas por que eu regulo a temperatura da salmoura? Porque eu vou pegar uma salmoura numa determinada temperatura, vou injetar no pernil com uma outra temperatura, aquele pernil injetado vai ter uma temperatura que não pode ultrapassar 10, 12 graus Celsius. Então a função da temperatura da salmoura é manter o produto injetado nessa temperatura requerida no final. Então, quanto que eu uso de gelo, mais ou menos, depende da minha temperatura da minha matéria-prima. Depende de quanto de salmoura que vai para dentro do produto, que é a extensão do produto. Então, por quê? Posso usar tudo gelo? Não consigo fazer salmoura só com gelo, tem que esperar o gelo derreter. Posso usar meio a meio? Eu tenho metade da água disponível só para dissolver os outros ingredientes, que não são poucos. Eu tenho condimento para dissolver, eu tenho sal, eu tenho proteína não carne, que normalmente é proteína isolada de soja. Eu tenho carragena, que muitas vezes a carragena gera viscosidade na salmoura. Eu tenho fosfato, que é mais que excessivo. Eu tenho corante, eu tenho algum açúcar ali, alguma destrose, ali na salmoura de presunto. Às vezes eu tenho açúcar, destrose ou açúcar. Enfim, eu tenho todos os aditivos que eu necessito tecnologicamente para fazer um presunto dentro de uma salmoura. A gente fala bastante, a gente faz... tem um episódio de calabresa, tem um episódio de linguiças frescais. A gente fala muito de ordem de adição. Na salmoura tem uma ordem de adição correta? Tem. Mas essa ordem de adição é no sentido... eu pensando em solubilidade. Existem alguns ingredientes como fosfato, por exemplo, como algumas carragenas, que são mais difíceis de dissolver. Então é mais fácil eu jogar eles primeiro na salmoura, porque eu tenho um universo de água menos carregada ali, tem uma viscosidade menor, tem uma turbulência maior no agitador. Então, meu preparo de salmoura, qual a ordem correta? Não sei, depende do que você tem, depende de carragena você usa, de fosfato. Tem algumas proteínas isoladas que dão muita viscosidade. Depois que eu jogo a proteína isolada, eu não consigo dissolver mais nada, porque o produto fica tão viscoso que a agitação diminui muito a velocidade de agitação. Então, a ordem de adição dos ingredientes da salmoura depende dessa questão solubilidade. E o gelo depende da questão temperatura do produto final. E os dois vão influenciar na viscosidade daquilo que está ali. Exatamente. Vou influenciar na viscosidade da salmoura. E aí eu vou partir para a próxima etapa de produção, que é o processo de injeção do presunto. E aí, esse processo é um processo crítico, porque imagina que eu vou fazer um presunto com uma extensão de 70%. 60%, 70%. Eu tenho que injetar 60% a 70% dentro daquela carne, dentro do pernil.
Não é fácil injetar isso. Às vezes eu tenho que passar 2 vezes na máquina. Às vezes eu tenho alguns equipamentos que tem cabeçote duplo ou triplo, que seria como se eu estivesse utilizando 3 injetoras, 2 injetoras ali no processo de injeção. Algumas tecnologias, como efeito spray, por exemplo, que faz uma dispersão de salmoura melhor ali. Mas basicamente a injeção vai ser mais difícil injetar quanto mais viscosa for minha salmoura. E aí vem a questão temperatura também. Porque alguns componentes, alguns hidrocoloides aumentam a viscosidade com o aumento da temperatura. Então essa salmoura vai ficar rodando na injetora e vai começando a ganhar viscosidade. E aí eu começo a ficar mais difícil de injetar. Ao longo do dia, meu processo vai ficando contínuo, as agulhas vão entupindo. Vai ficando mais difícil de injetar. Então é normal no processo produtivo eu começar lá 4, 5 horas da manhã injetando bonitinho 70%, se o meu presunto é 70% de extensão. No final da injeção, eu estou com a injeção caindo. O presunto é uma formulação fechada. Se eu passei na injetora 100 kg de pernil, eu tinha que injetar 70. Ele injetou 60, eu não vou seguir com 60% de extensão. Vai faltar aditivo, vai ficar desbalanceada a minha formulação, você concorda? O que eu tenho que fazer? Os 10% de salmoura que faltou eu tenho que completar na formulação. Por isso que eu tenho que injetar uma quantidade muito próxima da minha extensão. Porque vamos supor que eu tenho um presunto que eu preciso injetar 70%, eu injeto 20%. Teria que completar com 50%. Teria que completar com 50%. É muita salmoura para o músculo, para eu conseguir entrar com isso para dentro do músculo na minha etapa posterior, que seria o tambleamento. E aí, o que se faz entre a injeção e o tambleamento? Eu coloco uma etapa de tenderização. O que seria a tenderização? Tem vários tenderizadores, né? Equipamento que faz a tenderização, vários modelos de tenderizador, mas seria basicamente eu aumentar a superfície de contato do presunto. Eu não estou com músculo íntegro, com pernil íntegro. A legislação não fala que 90% da minha matéria-prima tem que ser músculo íntegro. Injetei, ele continua íntegro. Só furei ali, coloquei a salmoura. O tenderizador, ele vai dar uma cortada naquilo ali. Em casa, você já usou um martelinho de bater bife? Aquilo é uma espécie de tenderizador manual. Entendi. Ele separa as fibras. Quando você bate o bife, ele não amassa o bife. Aquele martelinho cheio de quadradinhos, você bate e ele separa as fibras. Você vê uma analogia boa, imagina que você tem Você tá na praia, a areia tá lisinha assim. Você vem e passa um rastelo em cima, né? Perfeito. Aquilo ali é tenderizar, né? Exatamente. Aquilo ali é tenderizar. Você tem vários modelos de equipamentos tenderizadores. O mais comum que a gente vê é aquele de discos, que são 2 discos que se entrelaçam ali. A peça do presunto passa no meio desses 2 discos entrelaçados e ela dá uma estraçalhada. Como os discos são intercalados, ele não rompe o músculo, mas ele faz cortes intercalados. Mas você tem também no formato de quadradinhos que aumentam o espaço da fibra, que relaxam a fibra. Tem vários modelos, se você digitar aí no Google, modelos de tenderizadores, vão ver os tenderizadores que tem disponíveis aí, de rolo, de cabeçote, que pressiona, que faz o papel do martelinho de bife mesmo. E eles têm regulagens diferentes. Quanto mais eu tenderizar, melhor para o meu produto? Do ponto de vista de aumentar a superfície de contato, sim. Mas do ponto de vista do aspecto da aparência do produto final, não. Quanto mais íntegro tiver o meu músculo, até o final do processo, mais bonito vai ser meu presunto. Mais uniforme vai ser a coloração dele. Vai ficar um produto aparentemente bonito. Quanto mais eu tenderizar, mais ele vai estraçalhar e mais eu vou ter o aspecto que a gente fala parece apresuntado, que aí é feito com a matéria-prima moída, ou lanche, que é feito com a matéria-prima moída. O presunto eu quero manter a integridade do músculo. Então essa é a regulagem da tenderização. É um processo que passa rápido. Passou o processo de tenderização, eu vou para o tambleamento. Tambleamento é tombo. Como que eu faço um tambleamento em casa? Pego um pedaço de presunto, levanto e solto. Pego, levanto e solto. Pego aquele músculo injetado, levanto e solto. O equipamento que faz isso é o tumbler, né? Essa é fácil, né? Mas o tumbler também ele faz um processo de massagem para fazer produtos marinados, processo de massageamento. O tambleamento
Imagina uma bitoneira de fazer concreto, um cilindro grande, onde ele tem umas aletas lá dentro inclinadas e ele gira num sentido que ele pega o músculo injetado. Quando esse músculo chega na parte superior do tumbler, do cilindro ali, esse músculo escorrega e cai. É isso o processo de tumbleamento. É ele cair, ele sobe até a superfície e cai, sobe até a superfície e cai. Agora, imagina você que esse mesmo tumbler vai girar no sentido ao contrário. E essas pás, essa inclinação dessas pás dentro, dessas aletas dentro ali do tumbler, eles não vão levar o produto até a parte superior. Eles vão só fazer o produto passar por cima ali e você vai ficar só rolando o produto ali. Você está fazendo uma mistura, você está fazendo uma marinação. Então, o tumbler de presunto, ele tumbleia se ele se gira em um sentido, por exemplo, horário, mas depende da disposição da aleta, né? Ali, se você vai tumblear para o horário ou vai tumblear para o anti-horário, e ele massageia do outro lado. Então, o processo de tumbleamento nada mais é que eu ficar dando porrada, se eu for falar no jargão mais popular, nesse músculo, fazendo ele levar tombos. Quanto tempo? Aí vem os controles do processo de tumbleamento. Só um ponto, antes de entrar nos controles do processo de tumbleamento, tem alguns tumblers que tem vácuo. Para que serve colocar vácuo e tirar vácuo enquanto está tumbleando? Tá, legal. O vácuo, qual o objetivo do tumbleamento? Extrair proteína. Eu vou tumbleando para extrair a proteína, para que aquela proteína se junte, ligue com a umidade ali do produto, e eu tenho um produto que vai ter uma boa fatiabilidade, que não vai liberar líquido lá no final do processo. Imagina, o vácuo, ele é você retirar a pressão de um ambiente. Então, imagina o que vai acontecer. O que acontece com a nossa cabeça, por exemplo, quando a gente entra no avião e o avião decola e a pressão da cabine do avião não acompanha a pressão atmosférica ali. A gente sente essa pressão. Então, imagina a gente tá nessa sala aqui, se eu tirar todo o ar, o oxigênio daqui, a pressão ambiente vai diminuir, a tendência do meu corpo é inchar, porque eu tenho menos pressão segurando ele. É isso que acontece quando eu coloco vácuo no presunto. Então você imagina o presunto, ele está ali envolvido por uma pressão, eu coloco o vácuo, ou seja, diminuo a pressão ao redor desse músculo, ele relaxa. Se eu coloco o vácuo de novo, eu aperto de novo. Esse movimento de relaxar a fibra e voltar, relaxar a fibra e voltar, é que a gente fala que é um tal do massageamento pulmonar. Que seria mais ou menos o movimento que o nosso pulmão faz, de contrair, relaxar, para inspirar e expirar o ar. Então, ele ajuda no processo de extração de proteína. Sem contar que, durante o processo de produção de presunto, um dos controles que eu tenho que ter é retirar ao máximo o ar da massa. Porque senão eu vou ter bolha no presunto. Lá no produto final. Eu vou cortar o presunto, eu vou ter uma bolha de ar dentro do presunto. E aí a fatia vai ficar com aquele buraco na fatia. Sim. Então, além de retirar o ar, o vácuo ajuda na extração da proteína. E aí, pensando nessa questão da extração de proteína, dos processos do presunto ali, são os controles do tumbleamento. Então, qual é o diâmetro do meu tumbler? É importante. Vamos supor que eu tenho um tumbler de 1 metro. E esse tumbler gire a 12 rotações por minuto. Ou seja, em cada minuto o meu presunto vai tomar um tombo de 1 metro. Concorda? Sim. 12 rotações em 1 minuto e 12. Aí você faz a conta pelo tempo do processo e vê quantos quilômetros o presunto percorreu ali de tombo. Quantos tombos ele deu ao longo do processo todo. E aí eu falo, não, eu quero um processo mais lento um pouco, para não degradar tanto o músculo, para ter mais aspecto de músculo inteiro. Eu vou passar de 12 RPMs para 8. Ele vai cair a cada 8 minutos, ele vai cair 8 vezes. Não, desculpa, em 1 minuto ele vai cair 8 vezes ali. Eu vou ter menos tombo por minuto ali. Sim. Então, esses parâmetros eu ajusto, aí depende da minha formulação, depende da minha extensão, depende da força dos meus aditivos que eu utilizei para regular esses processos, mas diâmetro do tumbler versus a rotação que ele faz por minuto, que é quanto de vezes de tombo que ele cai por minuto. Regra geral, assim,
4 a 8 horas. Um processo de tambleamento de 4 horas é um processo um pouco curto. Normalmente tambleia com 6, 8, 10 horas, mas depende muito do fabricante, depende do que ele quer produto final, depende do tumbler, depende do diâmetro desse tumbler. Tem um fabricante espanhol de equipamentos para presunto, que é bem tradicional, essa marca de equipamentos, que ele tem uma filosofia que todos os tumblers dele, independente do volume, tem o mesmo diâmetro, para ele garantir o mesmo parâmetro em todos os processos. O que muda se o tumbler vai ser de 1.000 quilos, 2.000 quilos ou 5.000 quilos, é o comprimento dele. Então, isso por tamanha a importância do diâmetro do tumbler e a rotação dele, o vácuo e controle de temperatura. Todo processo mecânico, ainda mais um processo que demora 6, 8, 10 horas, ele aquece. E como a gente disse no início, presunto, o controle de temperatura é primordial para o processo. O controle de temperatura ali para não passar de 10, 12 graus. Então, se eu tiver um tumbler encamisado, onde a temperatura na parede dele é sempre refrigerada, ótimo. Senão eu tenho que trabalhar ele dentro de uma câmara refrigerada. Então eu já vi vários processos de presunto que os tumblers estão dentro de câmara frias. Gelada mesmo, a 0 graus ali, 0, 1, 2 graus. Então tá legal. Tumbleou, tira essa massa do tumbler, tem que deixar o presunto curando. Quanto tempo que cura? Por que tem que curar? Bom, o processo de cura que acontece para o presunto, ele é similar aos processos químicos que acontecem para linguiça. A gente explica no de linguiça frescais as reações que acontecem, mas todas as reações químicas e enzimáticas que acontecem e biológicas ali também, elas demandam um tempo, depende das condições que tem ali. Isso vai resultar em desenvolvimento de cor e características sensoriais, como alguns aromas, por exemplo, o sabor do produto. Normalmente, se deixa o presunto curando de um dia para o outro, se eu descarregar do tumbler. Existem alguns processos onde a cura se faz no tumbler. Eu paro o processo de tumbleamento e deixo ele curando lá. Eu tenho processo de cura de 6 horas, de 12 horas, de 20, 24 horas. Depende muito do que você quer. Basicamente, do ponto de vista biológico, micro-organismos vão se alimentar de alguns substratos que você coloca ali, vão produzir uma leve queda no pH. Esse pH vai ficar numa formação, numa faixa mais ideal para o desenvolvimento de coloração. Paralelo a isso, esse micro-organismo crescendo produz algumas enzimas. Essas enzimas passam a ter atividades que vão impactar no sensorial lá no final. Eu adicionei fosfato. Fosfato ajudou na extração de proteína. Essa proteína precisa ligar fortemente na umidade, na água ali, nas moléculas de água. Esse tempo permite essa reação acontecer. Então, basicamente, o processo de cura desenvolve características sensoriais, como sabor e coloração, e textura do produto final. E tem um tempo máximo que pode ficar curado? Não tem um tempo máximo de cura, mas... Tem um mínimo? O mínimo ali, depende das condições, depende do pH, mas pelo menos 4 horas de cura ali é requerido. Mas quanto mais lento for esse processo, a paciência anda do lado da perfeição ali. Quando você faz um processo cárneo calmo, com tempo para as reações acontecerem de forma naturais, você tem um resultado melhor no produto final. Então, 4 horas é muito rápido. Normalmente o que as indústrias fazem é massa num dia e o processo segue no outro. Então deixa de um dia para o outro pelo menos 12 horas curando ali. Tá? É padrão. Mas quimicamente, a partir de 4, 5 horas, você já tem a reação desenvolvendo. O produto já tem a cor, o tal de puxar a cor, já puxou a cor ali. Depende muito da temperatura. Se eu tiver 5 graus, eu tenho uma velocidade de reação. Se eu tiver 6, eu tenho outra. Se eu tiver 1, 0, eu tenho outra velocidade muito mais lenta. Então, depende muito da disponibilidade de câmera, qual a temperatura que essa câmera tem. Depende muito de quanto do substrato que eu coloquei, de alimento que eu coloquei para o micro-organismo comer ali. Coloquei muita destrose, ou foi açúcar, que é um disacarídeo, é mais fácil do micro-organismo metabolizar. Depende da minha contaminação microbiana ali, das bactérias que eu tenho ali. Alguns países fazem presunto com cultura starter, né? Mesmo se não for um presunto curado lá, para eu colocar micro-organismos ali que eu sei que vão gerar componentes bons, né? São produtos de alto valor agregado. Mas aí então tá legal. Curou. Embutimento, eu imagino que não tenha tanto segredo. Embalagem cookie ali, então não tem muito segredo. Vai para a etapa de cocção.
Como é que funciona? Qual é a rampa? Tem uma rampa, não tem? Quanto tempo demora? Como é que é o processo de cocção? O processo de cozimento de presunto ele é feito, a não ser que seja o presunto tender, seja esses outros presuntos que são em estufas, eles são feitos em processo de banho-maria. Então eu tenho um tanque cheio de água lá e eu coloco as gaiolas com presunto. Eu embuti ele antes e eu coloquei dentro de umas formas para dar o molde dele ali. Essas formas são pressionadas, tem uma pressão e coloco dentro desses banhos. O primeiro cuidado que eu tenho que ter é que eu não posso colocar nessa água a 100 graus. Senão eu vou promover uma expulsão de líquido muito rápida, mesmo a embalagem estando dentro de uma forma pressionada ali, com uma certa pressão ali, eu vou promover uma liberação de líquido por conta do aquecimento muito brusco da superfície. Então eu não posso colocar. Então essa água ela tem que ter uma temperatura em torno de 60 graus mais ou menos. Coloco o presunto lá e aí eu vou elevando a temperatura dessa água de uma forma gradual. Por quê? O presunto ele está pressionado para dar forma e para conter. Tem uma maior dificuldade dessa água migrar, porque os presuntos têm uma umidade alta. Mas eu tenho que promover o aquecimento numa taxa similar à taxa que eu vou coagulando as proteínas. Então a temperatura de coagulação das proteínas ali começa ali com 50 e poucos graus, e tem várias proteínas ali, mas você tem que pensar que a peça ela está a 5 graus, 6, 10 graus. Então ela vai passar por um processo de aquecimento até ela começar a coagular. Quando ela começa a coagular, e ela começa a coagular de fora para dentro, porque o aquecimento na superfície é maior do que interno, né? Porque o calor está vindo de fora para dentro, a água está em contato com a forma, que está em contato com a parte mais superior do presunto. Conforme eu vou coagulando, eu vou aumentando a temperatura. Se eu aumento de uma forma muito brusca, a tendência é que essa água tenda a sair mais rápido, eu tenho liberação de líquido no presunto. Então, uma regra geral, eu aqueço ali, o tempo de cozimento de presunto vai demorar mais ou menos 1 hora por quilo de peça. Então, se eu tenho uma peça de 3 quilos ali mais ou menos, vai demorar umas 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas. Mas ir escalonando essa temperatura até que o núcleo do produto atinja 72 graus. Esse é o ponto que eu posso parar o processo de cocção. Microbiologicamente o produto está seguro e tecnologicamente todas as proteínas estarão coaguladas. Mas o ponto mais importante no cozimento é eu escalonar essa temperatura. Eu ter uma rampa de aquecimento que não seja tão agressiva ao ponto do produto liberar líquido. Quanto eu posso ser agressivo? Não sei, depende da extensão do seu produto. Se eu estou trabalhando com um produto que está no meu limite tecnológico da extensão de proteína, relação proteína-umidade, tem que ser mais cauteloso. Se eu tenho um presunto pouco estendido, 20% de extensão, um presunto nobre, eu posso aquecer mais rápido, que ele tem uma segurança maior, entendeu? Então depende desses fatores. Aqueci, resfriei. É isso que eu ia perguntar. Depois que aqueceu, é só esperar esfriar ou como é que funciona? Não, aí esse produto, banho por banho também, mas eu vou tirar esse produto do banho quente e vou colocar num banho gelado, com água gelada, para refrigerar isso o mais rápido possível. Aí a água não tem limite inferior de temperatura? Não, o limite tecnológico dela não congelar, que se tiver gelo, mais gelado possível, 0 graus ali, a água. Se eu conseguir 0 graus, isso demanda um custo energético, né, para o frigorífico, mas... E o grande problema de cocção, todo mundo sabe que o presunto ele tem que ser temperatura escalonada. Aí você vai no frigorífico e o cara não faz isso. Mas por que não faz? Imagina aquela água ali que está tá 80 graus no final do processo. Eu tenho que voltar com ela para 60 para mim colocar outra peça, outra batelada de cozimento. Então, às vezes, é muito mais fácil já jogar no 80 ali, que eu vou ter um processo rápido. Pensando no operador, pensando no líder, de madrugada o processo, você pensa só. E aí, a água que eu refrigerei, o que vai acontecer com ela? Vai aquecer. Depois do processo de resfriamento do próximo, eu tenho que resfriar essa água de novo. Então, você tem um gasto energético com manutenção das temperaturas das águas no processo de cozimento e resfriamento do presunto ali. E por que eu resfrio de uma forma rápida o presunto? Eu vou precisar dessa forma de novo para usar na outra batelada lá. É um custo a forma de presunto. Eu não conheço empresas que têm forma assim, tá sobrando, pega lá no estoque. Não. Entendi. Normalmente eu preciso dessa forma para o meu processo de embutimento andar lá atrás. Então eu quero desenformar isso rápido. Só que eu não posso desenformar quente. É um erro que a galera comete, que é um defeito de produção. O presunto está lá
40 graus ainda, a temperatura dele, eu vou e tiro da forma. Eu estou na pressão, eu tiro da forma, o que vai acontecer? Ele vai expandir. Quanto mais quente ele tiver, maior vai ser a expansão. Sim. Então, o que vai acontecer? Ele vai liberar líquido. Essa expansão, essa movimentação da matéria ali vai fazer liberação de líquido durante o processo de desenformagem dele. Então, por isso que eu resfrio. Depois eu continuo esse resfriamento numa câmara até ele chegar numa temperatura baixa ao ponto de eu desenformar e ele manter a forma ali e não liberar o líquido ainda naquela etapa. Não ter a cinérese, a liberação de líquido em produto a gente chama de cinérese ali. E por isso que eu desenformo rápido. Tem a questão microbiológica, dele não ficar na questão de em 36 graus, que é a temperatura ótima de crescimento dos micro-organismos, mas para presunto cooking, onde eu cozinhei dentro da embalagem, isso é menos crítico, porque eu não tenho recontaminação ali. Os presuntos cooking têm shelf life grandes, né, ali. A embalagem, ela tem um tratamento químico nela ali, que faz ela interagir eletrostaticamente ali, né, quimicamente com a proteína, então ela fica grudada. Se você pegar a embalagem de presunto, quando você puxa ela para sair do presunto, você vê que ela está grudada no presunto ali. Isso é um tratamento que é feito na embalagem. Então eu não tenho espaço para o micro-organismo desenvolver. O micro-organismo não deteriora no espaço, Sim. Na interface embalagem-produto. Então eu resfrio rápido para eu conseguir desenformar sem ter risco. De novo, qual a temperatura ideal? Depende da extensão do seu produto, depende da segurança da sua forma, do ponto de vista de tecnológico de não liberar líquido. Caraca, são muitos processos, né? São muitos processos, muitos detalhes, depende muito da qualidade da matéria-prima que vai ligar isso tudo lá no fundo, depende muito de temperatura. Mas em problemas, qual que seriam os principais problemas? O primeiro deles é soltar água. O presunto está soltando água, é isso? O primeiro, o segundo, o terceiro, o décimo, o milésimo... Quase tudo que você faz para o presunto, você olhou meio torto para ele, ele libera líquido. É um problema muito sério em produção de presunto a liberação de líquido. O presunto, a maioria das fábricas colocam ali no finalzinho da esteira, antes de colocar o presunto dentro da caixa da embalagem secundária, colocam um processo de inspeção. Que fica alguns colaboradores ali olhando e tirando da linha as peças que já estão com líquido liberado. Ou que estão com algum defeito de rotulagem, uma formação mal ou muita bolha. Então, esses são os defeitos principais de presunto. Mas tudo que a gente faz vai resultar em liberação de líquido. E se não liberar o líquido no momento exato da produção ali, na hora da inspeção, esse líquido continua sendo liberado durante a prateleira. Aí você vai vender esse produto para um supermercado. Aí durante a noite não é freezer, a geladeira, o refrigerador vai ficar numa temperatura. Durante o dia que tem abertura direto vai ficar em outra. Ele vai movimentar. Então esse movimento vai fazer com que ele comece a ter uma cinérese, a liberar líquido. Então o primeiro problema é a liberação de líquido. E se você falar... Ele é causado por quê? A gente volta lá. Na raça do animal, a incidência de PSE, se a temperatura de injeção do produto depois de injetado foi respeitada, quanto de salmoura livre eu completei, porque eu não atingi minha injeção, se o processo de tenderização foi bem feito, se o meu tumbler tumbleou realmente a quantidade necessária, se a temperatura durante o processo foi respeitada, se eu respeitei o tempo de cura, se eu embuti ali numa temperatura que eu respeitei também, tirei o ar da massa durante o processo de embutimento, se eu cozinhei escalonando direito, se eu desenformei ele numa temperatura adequada, ou se eu armazenei ele de forma adequada, porque às vezes você faz tudo certo e armazena esse produto numa câmara congelada, por exemplo, o produto congela a superfície e o congelamento de presunto também é terrível. Quem já congelou presunto sabe que ele vira uma esponja, libera todo o líquido ali. E aí tem outro problema também, que a peça pode ficar mole. Fora a liberação de líquido, Lucas, a textura da peça é o segundo ponto de importância ali. E normalmente você começa a perceber se o produto tem uma textura boa ou não pela borda. A borda do presunto começa a ficar macia. Então você fala assim, fiz um teste com o presunto aqui utilizando um ingrediente que é diferente ou uma extensão diferente,
mas a borda começou a ficar macia, o empilho ele começa a ficar mole, porque a borda é redonda na maioria das formas, e ele começa a ficar com a borda quebradiça ali. Às vezes ele não libera o líquido, mas também o presunto começar a perder textura é um indicativo de todas as etapas do processo que nós falamos antes. Funcionalidade do ingrediente, aí eu destaco bastante a carragena e a proteína isolada de soja, qualidade da matéria-prima como o PCA e todos os pontos do processo que nós linkamos. E isso vai impactar onde? Vai impactar na fatia. Como que você consome o presunto no final? Fatiado. Sim. Maior parte. Salvo os que cortam em cubinho e faz uma porçãozinha ali, mas o presunto ele é feito para você fatiar. Para você ter uma fatia íntegra, para você ter uma fatia que resista ali, tem uma certa elasticidade, uma certa dureza. Se a borda começa a ficar mole, é um indicativo de que a fatia também tende a ficar mole, tende a ficar quebradiça, menos resistente. Não é desagradável quando você pega uma fatia de presunto, você puxa metade, a outra metade fica lá grudada, fica aquela fatia toda quebrada, você vai fazer alguma coisa, uma lasanha, você tem que fazer com presunto ralado, por exemplo, então, porque a fatia está toda quebrada. Então, ele ficar mole também é um indicativo que ele não liberou o líquido, mas é um indicativo que você está perdendo do ponto de vista de textura. Tem um ponto importante nessa questão de mole é diferente de elástico. Uhum. Porque tem um dos ingredientes, a gente fez um episódio de carragena com a Bel, né? Uhum. Da Ceanza. Ela explica essa questão de que dureza, do ponto de vista de textura dura, firme, é diferente de você ter elasticidade. O presunto você tem que trabalhar tanto para ele ter dureza e fatiar bem, quanto para ele ter uma elasticidade que consiga suportar as variações de temperatura no mercado, que consiga suportar uma possível liberação de líquido, que a elasticidade vai lá buscar esse líquido que tende a ser liberado. Então, elasticidade é uma coisa que quando você aperta, ele volta. Dureza ou moleza, você aperta e ele não tende tanto a voltar. Entendi. Então esse é um segundo de um dos principais problemas que existe, né? Porque soltar água é praxe, né? A gente que tá por aí, pra lá e pra cá, acaba sempre vendo isso, né? O presunto tá soltando água, o que foi que aconteceu? Normalmente acontece um pouco mais isso quando as temperaturas do ano são maiores, né? Que tem um pouquinho mais de estresse ali no abate animal, então a incidência de PSI acaba sendo maior. Mas tem muita particularidade, muito detalhe, né? É um processo realmente que você precisa ter um monitoramento de perto, você precisa sempre estar buscando possíveis pontos ali que podem ser falhos no processo. E como você falou, a batelada normalmente é superior a 2 toneladas. Então, o custo do reprocesso e o volume do reprocesso é muito grande, né? Se fosse, de novo, pegando a deixa do último episódio que nós fizemos, se fosse dar uma dica para as pessoas que fazem presunto ou aquelas que querem começar a fazer presunto, o que você tem que tomar cuidado, o que você tem que olhar, o que você deixaria de dica, pessoal? O presunto é uma medida de qualidade da eficiência da fábrica e da cadeia do frigorífico de forma geral. Se eu tenho pouca incidência de problemas em presunto, significa que eu estou cuidando bem desde a granja, desde a matéria-prima. Se eu tenho muitos problemas em presunto, provavelmente eu vou começar a ter problemas com outros produtos também. Porque significa que eu não tenho controle, significa que eu não tenho uma boa integração da granja com o animal que chega, ele é abatido, uma boa qualidade de abate, bem-estar animal, agora que tem uma legislação de bem-estar animal. Como o recado cuida do processo de presunto que vai ficar mais fácil cuidar do processo dos outros. Cuida para que o presunto saia bem, porque o controle de processo na linguiça, o controle de processo na salsicha vai ficar mais fácil. O presunto é o PhD da fábrica. Se eu souber dominar esse processo do presunto, os outros processos ficam mais simples. Cuide de todas as etapas. A rastreabilidade do processo de presunto ela não serve só para você garantir a rastreabilidade de legislação no produto final. Ela serve para quando acontecer um erro, você buscar e aprender com aquele erro para que ele não aconteça de novo. Então, anote os tempos, anote as temperaturas, anota quanto injetou, quanto saiu, que hora que entrou no cozimento, que hora que saiu, que hora que entrou no tumbler, que hora que saiu, que operador que estava envolvido naquilo ali. Faça um processo de rastreabilidade geral que um dia você vai usar.
Sem dúvida. É um processo muito difícil, é muito comum a gente ver muito problema e se deparar com muitos problemas. Na maioria das vezes as pessoas ficam completamente perdidas e não sabem nem para onde começar. E aí vai ao encontro disso que você falou, que não tem controle. Não sabe quanto que injetou, não sabe se quanto tempo que tambaleou, não sabe diversos dados que estão ali disponíveis durante todo o processo, mas que precisam ser coletados. Então, mais uma vez, uma densidade enorme de conteúdo, muita coisa legal, muito detalhe, que eu tenho certeza que para quem está ouvindo tem ali um pequeno ponto que ele consegue ver e consegue mudar a chave, consegue encontrar ali uma melhoria no processo. Para você que está ouvindo, tem 2 recados importantíssimos para você. O primeiro deles, cadastra aí o Carnia no seu celular, a primeira inteligência artificial do mundo, treinada e desenvolvida, especialmente para resolver problema do dia a dia, resolver aquele problema que às vezes você está com uma dúvida, você vai jogar no Google, você sabe que você vai ter uma trabalheira danada de encontrar qual que é a fonte, de encontrar onde que está essa informação. Não. Nós já fizemos por você. Coloca o Carnia aí, ele vai dar a resposta, direciona ali a pergunta do jeito que você quer, com o grau de tecnicidade que você precisa, que ele vai devolver de acordo com aquilo que você perguntou. E o segundo recado, vai lá no nosso perfil no Instagram, curte e comenta a foto oficial do iCommerce 2024, que vai acontecer aqui no Brasil em 2024, em agosto, para que você possa concorrer e eventualmente estar presente conosco lá nesse evento que é a Copa do Mundo de Tecnologia de Produtos Carnios. Sem mais, saúde! Saúde!